Bem, pessoal, dando continuidade aí aos vídeos, eu já falei então um pouco do Max Stirner, né? Até acho que falei bastante. A ideia era fazer uma pequena apresentação do Max Stirner. Eu acabei fazendo mais vídeos. E agora, mais recentemente, eu fiz um trabalho, né, um vídeo sobre William Godwin. Então, tentando classificar o William Godwin, né, dentro do campo socialista, mostrando a importância dele no debate sobre educação, principalmente, né? Essa preocupação do equilíbrio entre o coletivo e o indivíduo. Acho que é um dos primeiros caras a estar pensando em fazer isso, né? E hoje a gente vai também fazer uma pequena apresentação de um cara também pouquíssimo falado no campo socialista, que é o William Morris, né? Eu não sei também por que não se fala do William Morris, entendeu? É um cara hiper importante no século XIX. Ele teve dentro do campo socialista pelo menos em duas ligas, a Liga Socialista e a Federação Democrática, né? Então ele estava sempre ligado aos aspectos sociais, em manifestações assim por diante. A gente vai falar um pouco da biografia dele, né? Mas eu não sei porque também não se fala muito do William Morris, né? E às vezes, quando fala dele, está falando bastante do aspecto do trabalho dele, não no campo socialista, já que ele foi super importante tanto na arquitetura, tanto que hoje seria o design de interiores, né? A gente não pode esquecer desse trabalho, dessa importância também do William Morris. Então ele nasceu em 1834 e morreu em 1896. Bem, então ele é inglês, ele vive no século XIX, no período da Segunda Revolução Industrial, né, no período então do imperialismo inglês mais forte na África e na Ásia. Então ele vai pegar também esse período e ele vai ver, né, que vamos dizer assim, esse movimento industrial ele está trazendo grande desigualdade, né? Então ele está muito preocupado com isso também. Só que a preocupação dele é estética, inclusive, né? Então tem uma questão política e tem uma questão estética. E a questão estética é importante porque ele tem uma questão de minúcia, de desenhos, né? Ele vai ser um dos primeiros caras a pensar nessa questão de papéis de parede. Então ele faz uma grande minuciosidade. Então tem a casa dele na Inglaterra até hoje, que é um museu. Você entra na casa mostrando, tem vídeos na internet que mostram isso, né? Ele mostra aquele detalhamento dos desenhos que ele fazia. Por quê? Porque ele está muito preocupado com a questão do belo na sociedade capitalista, na sociedade industrial, que vai se perdendo, né? E se perde por quê? Por esse processo de padronização das coisas. Então as coisas vão sendo feitas aos montantes, então vai se perdendo essa ideia de fazer aquela coisa de uma forma minuciosa, né? Com cuidado, aprofundada, que leva tempo. Você não consegue fazer isso, né? O trabalho do artesão é um trabalho que demora. Mas como você vai fazer isso se o produto vai demorar um tempo e vai ficar mais caro? Aí vai fazer uma fábrica que faz esse produto a uns milhares, então ele sai muito mais barato. Só que aí as pessoas começam a usar coisas padronizadas, né? Então, para eles, se perde essa ideia do belo, dessa estética. E a estética que tem no capitalismo, na sociedade industrial, é a estética da feiura, né? Que todo mundo veste as mesmas coisas, né? Que todo mundo se utiliza das mesmas, assim, vão se utilizar das mesmas roupas, dos mesmos sapatos, né? Por quê? Porque existe uma padronização acontecendo. Então ele está preocupado com isso. Ele se preocupa, inclusive, como é que está se organizando essas cidades industriais. Então ele está em Londres, ele está preocupado com Londres, né? Londres, então a questão das chaminés, que vai sujando a cidade, do rio Tâmisa, que está sendo poluído. Então ele fica indignado como é que um rio, que tem várias possibilidades, desde transporte até você usar ele, né, como fonte de alimentação, de repente ele vai sendo usado pelas indústrias e vai matando o rio. Então ele tem essa preocupação, né, de que os prédios antigos ou estão sendo destruídos para fazer construção de fábricas, de novas casas, assim por diante, né, ou eles estão praticamente sumindo dentro da paisagem, eles começam a ficar enegrecidos. Então ele está preocupado com essa questão também dessa estética que a Revolução Industrial está trazendo, que ele é contra, né? Bem, pensando nessa questão mais estética, antes de entrar nessa questão do socialismo, né, ele vai propor com outras pessoas, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, Patrick Guedes, é um dos primeiros caras a pensar a ideia de cidades-jardins. Olha que interessante, né? Que também teve um modelo aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, então assim, a cidade Jardins, que não tem nada a ver, né? Que é o quê? É o pessoal rico que mora numa região mais arborizada. Mas ele pensava isso como uma solução para essa questão estética da Revolução Industrial, para acabar com essa feiura, né? Com essa sujeira que a Revolução Industrial trazia, né? Então ele estava pensando num processo de arborização. Aí ele é amigo do Kropotkin, então ele é muito amigo do Kropotkin, ele está muito próximo então também do que pensa o Elisée Reclus,
nesse mesmo período, né? O Olivier Reclus tem um texto muito interessante, depois a gente pode falar sobre essa questão das cidades, né? Que ele vai falando da possibilidade de arborização como uma tentativa de solucionar os graves problemas que estão trazendo aí a Revolução Industrial, né? Então ele está pensando nisso, essa questão da padronização. Então ele pensa na construção de cidades, cidades-jardins, né? Como se chama, né? Com uma tentativa de planejar essa cidade, né? Para que as indústrias fiquem afastadas dessas cidades, para que ali tenha maior arborização, que as pessoas fiquem felizes na cidade. Ele está pensando na felicidade dentro da cidade. Tipo, por que as pessoas têm que sofrer dentro da cidade? Por que a cidade tem que ser feia? Por que a cidade não pode ser algo bonito? Por que a indústria domina a cidade? Né? Então a gente depois pode pensar, por que a cidade é desse jeito? Né? Porque o capital faz a cidade assim e a gente acha normal isso. Então ele está questionando isso. Né? Quer dizer, a cidade pode ser bonita, a cidade pode ser agradável, as pessoas podem gostar de viver na cidade. Ela pode não ser poluída. Por que ela tem que ser poluída? Por que o rio tem que estar sujo? Né? Por que as paredes enegrecidas? Por que a chaminé soltando fumaça de noite? Então ele está questionando isso nessa questão estética. E aí ele pensa, então, como eu estou dizendo, nessa questão das cidades-jardins. Ele pensa na questão, por exemplo, das moradias. Então, por que os conjuntos habitacionais para pobre, eles são todos padronizados, já viram? Então você pega aquela Coab, IO, CDHU, tudo umas casinhas, tudo parecida. Por quê? Porque o pobre não pode escolher como tem que ser a casa da... Você é pobre, né, meu filho? Pô, eu dou uma casa, você quer escolher a sua casa ainda? Pô, pelo amor de Deus, né, meu? Pega, meu, o que é isso? Pega essa casa aí do jeito que eu vi com você. Agradeça, entendeu? Levanta as mãos pro céu e agradeça a Deus a casa que eu te dei. Então ele está questionando isso. Por que o rico tem esse direito de escolher a casa do jeito que ele quer e o pobre tem que escolher... Quer dizer, escolher não, ele tem que aceitar a casa do jeito que dão para ele. Então ele está pensando nessa questão, pessoal. Como a padronização, o que ela está fazendo com a nossa sociedade, né? Então eu acho que uma das questões para pensar o William Morris é pensar nessa crítica que ele faz, essa mercantilização da sociedade. Então é uma sociedade padronizada, né? As pessoas usam as mesmas roupas, né? As pessoas querem, as casas começam a ser parecidas, principalmente conjuntos para as pessoas mais pobres. Então ele está questionando isso. Por que o belo não pode voltar à cidade? Né? Então ele é meio que ele tenta fazer um regresso a uma sociedade diferente da sociedade industrial, né? Num certo sentido, ele é meio saudosista, né? Vamos dizer assim. Então ele está pensando nessa nova sociedade como que era, né? Entendeu? Nas coisas eram mais limpas, mais bonitas, mais artesanais, mais técnicas, mais profundas, e não na sociedade que ele vivia no século XIX, que também não é muito diferente da sociedade, pelo menos no terceiro mundo, no século XXI, que as cidades são sujas, poluídas. Né? Tipo, as indústrias, ela domina a cidade e faz de conta que a cidade é dela. Então pega os recursos da cidade e transforma como se fossem recursos privados, como se os recursos de todos. Né? Não foi a indústria que criou o rio já estava lá, ela usa o rio como se fosse dela. Então é isso que ele está, em certo sentido, questionando. Nesse sentido, ele tem uma viagem para a Islândia, ele começa a tomar muito mais contato com as desigualdades sociais, ele volta, ele vai, então, como eu disse, entrar nos grupos socialistas, ele vai ficar amigo do Engels. Ele é amigo da Leonor Marx, que é uma das filhas do Marx, né? Ele é amigo do Kropotkin, que é um anarquista russo, que já vivia em Londres, né? Então ele toma contato, e aí o que vai acontecer? Né? Ele se diz socialista, né? Alguns falam que ele tem grandes influências anarquistas dentro dele, ou seja, ele tentou, tipo, de alguma forma, se desvincular do que se tinha no século XIX, que é essa separação entre anarquistas e marxistas, entendeu? Não que ele está tentando fundir os dois e formar outro grupo, mas ele está tentando pegar o que ele acha mais interessante, tanto os anarquistas quanto os socialistas, e aí ele vai pensando naquilo que ele acha que pode ser legal para uma próxima sociedade, né? Bem, pensando nisso, pessoal, que traz a gente para pensar o William Morris no campo socialista, além dessas amizades que ele tinha, né? É a preocupação dele como poderia ser esse novo mundo, né? E para isso ele fez um livro. Ele fez um livro, na verdade saiu primeiro em jornais. Esse livro foi publicado recentemente, né, no Brasil. Ele é 2002. Imagina, esse livro, depois de mais de 100 anos ele foi publicado aqui no Brasil. Então ninguém falava de William Morris, né? Pela editora Perseu Abramo, e tem uma introdução do Michel Levy, que é um dos principais sociólogos, marxistas, que na introdução tenta de tudo que é jeito falar. Ele não era anarquista, ele era marxista.
Então, se vocês entram, vocês vão ver. Não sei por que ele tem essa preocupação de colocar o William Morris como anarquista. Inclusive, ele comenta uma parte que ele fala assim, o Engels ficou preocupado. Falou, será que o William Morris vai vir um anarquista? E daí, se ele virasse anarquista, né? Não, mas vai pro Michel Levy, como se fosse, nossa, que isso. Ele tem que sempre ser marxista. Enfim, tirando essa parte aqui, então esse livro aqui, vocês conseguem comprar, não sei se tem sebos, não sei se a editora Pessoa Abramo relançou novamente, né? Mas é um livro bem interessante que chama Notícias de Lugar Nenhum ou Uma Época de Tranquilidade. Porque ele está falando de uma utopia, né? Tipo, de uma nova sociedade, aquilo que ele imagina. Bem, como é que ele começa essa utopia, para a gente pensar? Né? Ele começa o seguinte, ele vai numa liga democrática, numa liga socialista, melhor dizendo, né? Que ele participava, e tem um debate com 5 anarquistas de como que seria essa nova sociedade. Um desses anarquistas sai e vai embora para casa. Então ele vai relatando esse início do livro, que é o quê? Basicamente a pessoa sai do debate e vai pensando, então ele vai olhando as chaminés, a cidade já está escura, né? Então ele vê as paredes enegrecidas, vê mendigos. Então ele começa a questionar como é que poderia ser essa nova sociedade a partir do que ele discutiu. Aí ele dorme, ele começa a ter pesadelo no período da noite, ele sente calor, frio, e quando ele acorda, esse anarquista, ele abre a porta da casa dele e ele encontra uma outra visão do que ele tinha, do que quando ele foi dormir, entendeu? Parece que a cidade mudou de repente, ele não estava entendendo. Daí ele começa a ficar meio, sei lá, o que está acontecendo na cidade? Ele acha que pode ter ficado louco, né? Bem, aí ele sai e aí começa toda a história de como que é essa nova sociedade, né? Que daria aqui, né, para fazer um vídeo de 50, uma hora, mais só sobre o livro, né? E como é que seria essa nova sociedade? Aí que é interessante, seria uma sociedade anarquista. Uma sociedade anárquica. Então não tem Estado. É uma sociedade na qual, por exemplo, o parlamento inglês, ele vê o prédio do parlamento inglês e ele virou um estábulo. As pessoas não têm mais moedas, então essa ideia do anarcocomunismo, do Kropotkin, o fim das moedas, está presente no livro, então as pessoas não têm moedas. Ele tem moeda no bolso, esse anarquista, e tem no primeiro capítulo ele vai tipo pegar um barco para atravessar o Tâmisa, e aí ele percebe que o Tâmisa está limpo. Ele consegue ver os peixes no Tâmisa, ele começa a achar estranho, porque o Tâmisa é um rio mais poluído, né? Na Inglaterra por causa da industrialização. Aí ele passa e vê as pontes todas brancas, né? Elas não estão mais enegrecidas, ele não vê mais fumaça de chaminés, e ele começa a achar estranho tudo aquilo que está acontecendo, né? E aí o que é interessante? Ele pega, então ele passa, né? Ele pega esse barquinho e ele vai passar por uma outra margem do rio Tâmisa. E aí quando acaba de passar ele andar no rio, ele pergunta para o barqueiro quanto é. E aí começa uma coisa muito interessante. O barqueiro não entende quando ele pergunta quanto é. O barqueiro não entende. Ele fala, quanto é? Você está dizendo para mim quanto é a maré? Quanto o rio se movimentou? Aí ele fica sem jeito e pega umas moedas no bolso e mostra para ele. Ele fala assim, eu não sei se eu sou de outro país, né? Eu não estou entendendo os seus costumes, mas eu queria saber quanto é pelo serviço que você fez. Aí ele olha o barqueiro e vê as moedas. E chega para ele e fala assim, ah, interessante isso. Eu já vi essas moedas no museu. Mas a gente não usa mais isso. E responde para ele, o que eu faço por prazer. Eu não precisa me dar nada em troca. Eu faço isso aqui porque eu quero. Eu sinto o maior prazer em trazer o Senhor de um lugar para o outro. E aí vai desenrolando a história, pessoal. Uma sociedade na qual as pessoas perderam a lógica do capital. Tipo, tudo que você faz, você tem que cobrar alguma coisa. Não, ninguém cobra mais nada. As pessoas fazem por puro prazer de fazer. Ele está falando de uma sociedade, então, anárquica, né? Na minha concepção, pelo menos, na qual não tem mais Estado. O comércio, é muito interessante isso, né? Existia comércio, mas não existe então mais moeda, então as pessoas vão e pedem o que querem e conseguem. Quem faz o papel, por exemplo, nas lojas, que fica nas lojas, são crianças. As crianças que ficam a cargo do comércio. Então, por exemplo, ele vai querer comprar fumo, ele vai numa loja, tem as crianças dão fumo para ele, né? Até nessa parte é bem interessante, porque a utopia é de 2102, só que eles vão de charrete
para fazer as compras. Então, tipo assim, ele não conseguiu, tipo, em 2102 não teria necessidade de ter charrete, né? Então ele não conseguiu fazer essa avaliação, né? Mas enfim. E aí quando a pessoa chega com charrete, uma mulher tá passando, ele tá chegando de charrete, uma mulher passa, nunca viu ele na vida, e chega para ele e fala assim: o senhor vai entrar para comprar fumo? Ele fala: vou. Fique tranquilo, eu guardo o seu cavalo e o senhor pode ir lá. E ele acha muito estranho isso, porque, cara, na nação capitalista, se você deixar alguma coisa com alguém, o cara pode sair correndo e levar embora, né? Aí ele, não, tudo bem. Ele entra lá, começa a comprar fumo e ele volta. Quando ele volta, já não é mais uma mulher que está segurando o cavalo, é um outro homem. E ele pergunta para o outro homem, sabe o que aconteceu? Aquela moça teve um compromisso nesse meio tempo e ela pediu para me segurar, então eu segurei para o senhor. Então a utopia, cara, é tipo uma sociedade que as pessoas não entendem que exista roubo, não exista, no primeiro momento, porque depois até vai ter a questão de um assassinato acontecer, porque ele tenta descrever como é que a sociedade utópica socialista lidaria com essas situações, mas no começo ainda não, né? Na qual a pessoa principalmente não tem mais a lógica do capital. Então a pessoa não entende que tudo ela tem que cobrar, como é que na sociedade capitalista, né? Tudo tem que, eu vou fazer uma coisa, eu cobro. Se alguém faz alguma coisa para mim, eu pago, entendeu? Isso não tem, porque eles perderam isso dentro desse processo, que é um processo de revolução, ele deixa claro isso, uma revolução que acontece, ele tem uma parte do livro que os senhores que participaram da revolução vão conversar com as crianças e vão apresentando como é que se deu esse processo revolucionário. Enfim, então William Morris, apesar de ser bastante conhecido pela essa questão estética, né? Inclusive tem vários vídeos na internet sobre isso, pouquíssimos falam dessa questão do socialismo dele. Então é um socialismo que tenta mesclar tanto o anarquismo quanto o marxismo, entendeu? Ele tentou, tipo, não digo fundir, mas a partir daquilo que ele achava mais interessante, pegar os elementos e aí formar essa utopia. Então é uma utopia na qual, na minha concepção, é muito mais libertária do que socialista dentro do campo do marxismo, né? Enfim, eu gostaria de falar do William Morris porque é um cara pouquíssimo falado, muitos socialistas nem sabem que existiu o William Morris, né? Aqueles que conhecem o William Morris conhecem pela questão estética, da arte, da arquitetura, que é muito importante, muito interessante também. Tem livros belíssimos de desenhos que ele fazia desenhos com megas detalhes, né? Pela preocupação que ele tinha, entendeu? Do belo sempre aparecer na obra dele, ok? E tem esse livro, como eu disse para vocês, que eu acho que vocês conseguem comprar ele, não sei, enfim, eu não sei, dá para baixar provavelmente, né? Que chama Notícias de Lugar Nenhum. Em inglês é News from Nowhere, aí dá para baixar, deve ter bastante edições PDF, né, que vai falar de uma utopia. Então, é um dos primeiros caras, pelo menos, né, a pensar, isso em 1890 mais ou menos, como é que seria uma sociedade socialista. E ele criou essa utopia. Então, ele pensou essa utopia, né, que acontece em 2102. Então, tipo, estamos em 2020, aconteceria daqui a 80 anos. Mas que tem elementos ainda de uma sociedade da época que ele vivia, que tem charretes, assim por diante, né? Mas o que é interessante, é uma sociedade que não tem poluição, então o rio é limpo, então a beleza, tipo as pontes são todas elas desenhadas, né? Com bastante detalhes, ou seja, o belo a todo momento acontece na cidade, né? Então, por exemplo, só para fechar, a gente não pode esquecer que quando o João Dória entrou na prefeitura de São Paulo, existiam uns painéis pintados na Avenida 23 de Maio. A primeira coisa que ele fez pintou tudo de cinza. Quer dizer, a cidade tem que ser cinza. A cidade não é para todos. E é isso que o William Morris estava questionando no século XIX. Entendeu? Uma cidade na qual as pessoas se sentissem bem, né? Felizes. Por isso que fala uma época de tranquilidade. Porque não pode ter isso. Por que você tem que viver numa sociedade, numa cidade, onde o estresse seja a lógica do trânsito, barulho, né? Criminalidade, assim por diante. Então ele está pensando em uma outra sociedade completamente diferente, ok? Então era isso que eu queria dizer, um pouco sobre o trabalho e a importância aí no campo socialista, que eu me dediquei mais aqui, do William Morris. Beleza? Então, pessoal, obrigado.